Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva, vinculado à Associação Humana Povo para Povo Brasil. E nesse terceiro vídeo nós tratamos sobre a questão da segurança alimentar nutricional e organização produtiva, organização comunitária. Espero que vocês gostem, apreciem o vídeo e gratidão mais uma vez. No primeiro vídeo nós trabalhamos sobre a questão do direito humano à alimentação, fizemos uma perspectiva histórica desse conceito, e como ele foi construído socialmente ao longo dos anos. No segundo vídeo tratamos sobre segurança alimentar e nutricional, aspectos institucionais no Brasil, como se deu esse processo de construção do CONSEA, do CISAM, das políticas públicas. E nesse terceiro vídeo nós vamos tratar sobre segurança alimentar e organizações de base comunitária. A gente vai tratar muito sobre essa questão da organização comunitária, os conceitos de agroecologia, de produção orgânica, a importância da alimentação saudável, e a alimentação como um direito humano. O roteiro de apresentação está da seguinte forma: uma questão norteadora. Aí a gente tem alguns caminhos para a segurança alimentar, hábitos alimentares e segurança alimentar, em que momento a segurança alimentar e nutricional acontece, produtos orgânicos e agroecológicos, a gente vai trazer uma breve conceituação, e organização da produção e construção social do desenvolvimento. Lembrando que esse material não se esgota em si próprio, tem muitos materiais, muita gente que pesquisa, em âmbito governamental. Nós temos os governos que lançam suas atividades, seus produtos relacionados a cartilhas, materiais de divulgação. A própria sociedade civil produz muita coisa, tem muito material, muita pesquisa acadêmica, muitos relatórios de organização da sociedade civil que atuam com essa questão da alimentação saudável. Então temos muita coisa mesmo. Então esse material é só uma pincelada que vai tratar um pouco desses elementos, tá bom? Bom, a questão norteadora que a gente traz: o que a alimentação escolar, agricultura familiar e alimentos orgânicos agroecológicos têm em comum? É importante que a gente sempre está trazendo essa discussão, porque a gente está falando de alimento saudável e um alimento que ele sai de uma produção familiar, uma pequena propriedade apropriada, sem o uso do veneno, e uma produção coletiva baseada na agricultura familiar, campesina, para alcançar a alimentação escolar, atendendo às capacidades nutricionais de estudantes, de alunos e alunas das escolas. Então você percebe como esse caminho da alimentação ele é bastante integrativo, Você integra aí a produção familiar, você integra a geração de renda, e a possibilidade das pessoas terem um recurso financeiro, uma capacidade de produção sustentável e um alimento saudável, nutritivo, bem balanceado, que proporciona, por exemplo, os estudantes, os alunos, as alunas das escolas públicas e até mesmo particulares. Nesse momento também tem acontecido muito movimento também nas escolas particulares, de ter uma alimentação saudável e sustentável. Então isso é um ciclo bastante integrativo. Bom, só que para isso também a gente tem alguns caminhos que a gente tem, da insegurança alimentar. A gente sabe que a gente está no modelo capitalista, a gente está em um modelo extremamente depreciativo do ponto de vista ambiental, social, econômico, e a gente tem alguns elementos aí que a gente pode trazer, contribuem para a segurança alimentar. Primeira coisa de cara é a questão da desigualdade social, e a concentração de renda. Isso no Brasil e no mundo, isso é gritante. A gente tem percebido que o modelo econômico atual ele é extremamente desigual e funciona de maneira combinada. E a ênfase muito grande na financiarização do modo de vida. Então esse modelo de financeiro exploratório
do meio ambiente, das pessoas, ele traz um processo consequentemente de desigualdade social, né? E a gente tem também a concentração de renda, né? A gente tem muita gente com pouca renda e pouca gente com muita renda, né? Então isso é uma coisa que é muito comum, né, nesse modelo econômico, mas que tem se surgido aí muitas alternativas, né, de modelos de desenvolvimento social, econômico, né, local, pautado, né, nas questões da agroecologia, né, da produção associativa, na economia solidária, que consegue, né, fazer esse contraponto e realmente constrói um modelo, alternativas mais sustentáveis, né, e solidárias no nosso meio de vida. O êxodo rural, que é uma consequência imediata, né, a gente falou muito no primeiro vídeo sobre a Revolução Verde. Uma das consequências da Revolução Verde é o êxodo rural, né? A gente pode falar isso diretamente, porque a Revolução Verde ele foi um modelo que trouxe essa coisa da produção de alimentos, né? Partindo da premissa de que a população passava fome e que precisava produzir mais e mais e mais, mas seguiu uma lógica depreciativa do meio ambiente, usando agrotóxico, mecanizando o campo, né? E aí conseguiu, consequentemente, esse modelo que hoje está representado pelo agronegócio, conseguiu fazer com que houvesse, né, uma pobreza no campo e, consequentemente, né, a mudança da lógica o êxodo rural, né? A população saindo do campo para as cidades. Então, a gente tem essa questão da consequência, né, da Revolução Verde. Então isso é uma coisa que é nefasta e que a gente tem visto muito isso, né, a mecanização excessiva do campo. Cada vez mais a tecnologia, a economia 4.0 chegando no campo e transformando o campo em algo, né, um modelo industrial e predatório, né, ao meio de vida da gente. A monocultura também é consequência direta desse processo de Revolução Verde, né? Isso acabou incorporado isso, né, de maneira muito significativa no modelo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. E hoje a gente tem essa coisa do agronegócio, né, que tem a questão da balança comercial, que consequentemente traz elementos significativos, né, na nossa balança comercial, mas por outro lado você tem toda a degradação ambiental, social, né, e que traz consequências aí comensuráveis aí para o nosso meio de vida, né? A monocultura, ela de fato, ela foi historicamente, se a gente for olhar a história agrícola do Brasil, o nosso modelo de desenvolvimento foi monocultivo, né? E agroexportador. Consequentemente, nós temos os conflitos agrários, né? Muito forte. As disputas de terra-território, né, com as comunidades tradicionais, com os indígenas, com as comunidades quilombolas, né, com os agricultores e agricultoras familiares. Então esses conflitos é muito forte. Aí eu recomendo que quem puder olhe sempre os mapas de conflitos agrários no Brasil. A CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, traz muitos elementos desses conflitos agrários no Brasil, faz estudos maravilhosos, né? E eles mapeiam esses conflitos no Brasil, né, anualmente. Então, tem os cadernos de conflitos agrários da CPT, que é muito interessante dar uma olhada e que pode servir também de elemento de estudo. E é importante também falar, né, que os governos normalmente também acabam financiando, né, esses modelos aí depreciativos aí de desenvolvimento, né, então acaba criando essa situação também, né. Nós temos, por um lado, uma política pública que fortalece a agricultura familiar, a segurança alimentar e nutricional, mas, por outro lado, a gente tem ainda um modelo de financiamento da política pública que fortalece, né, todo um processo de construção baseado nesse modelo de desenvolvimento. Um outro aspecto, a mecanização e o uso de agrotóxicos de forma desenfreada também é uma consequência da Revolução Verde. Isso vem sendo intensificado muito fortemente agora, né? Principalmente com essas novas fronteiras agrícolas aí. E finalmente, como todo que conjuga, né, aí é o modelo de desenvolvimento predatório e desigual. Foi a base de tudo, né? O modelo de desenvolvimento que ele traz todos esses elementos aí que vão se acumulando, né, um após o outro. Bom,
E aí a gente tem o que a gente consegue construir, né, coletivamente, nas comunidades, o contraponto, né? Em que momento a segurança alimentar e nutricional acontece? A segurança alimentar se dá quando a produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, aumenta as condições de se comer bem, de se produzir bem, né, de gerar um resultado econômico para as pessoas, mas de certa forma também você consegue contribuir muito para a questão da preservação da biodiversidade com o uso sustentável dos recursos naturais. Então, essa questão é muito salutar e importante nesse sentido, né? Você preserva o meio ambiente, gera renda para as pessoas e gera de certa forma um cuidado, né, um social e com ambiental, né, no meio de vida das pessoas que estão no meio rural. Uma outra questão é que se promove a saúde, a nutrição e a alimentação da população, os produtos saudáveis, e garante também que os alimentos tenham qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica. Temos produtos aí maravilhosos, né? O nosso estado da Bahia ele tem a agricultura familiar baiana, ela tem produzido muita coisa interessante, muitos produtos de qualidade, que inclusive tem chegado até em âmbito nacional e até internacional, né? Então nós temos aí bons produtos, de boa qualidade, que conseguem competir assim de igual para igual com os produtos até melhor, inclusive, né, do que os produtos do agronegócio, por exemplo. Então, quando são estimuladas práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitam a diversidade étnica e cultural da população. Então, é isso que precisa ser feito: trabalhar muito o marketing, trabalhar muito a divulgação, trabalhar muito a questão da produção, né, a rastreabilidade desses produtos também e a organização comunitária, né, coletiva. Então, essas questões são essenciais. E esse recurso precisa sim ser do Estado, sim, precisa ser do Estado. E é essencial que seja. E que também, de certa forma, a gente precisa articular também essas cadeias produtivas para alcançar mercados diversos, né? Então, os institutos que trabalham em Baflora, né, alguns outros institutos biodinâmicos e outros também trabalham muito essa questão da cadeia da sociobiodiversidade. Então a gente precisa trabalhar isso de maneira mais efetiva. Bom, agora a gente chega na questão, né, da produção agroecológica. A agroecologia é uma forma de agricultura sustentável que retoma as concepções agronômicas anteriores à Revolução Verde. E são chamadas de agroecologias práticas de agricultura que incorporam as questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais e éticas. Então você vê todo um arcabouço, né? Todo um conjunto de práticas, né, relacionadas ao respeito, né, ao tempo de produção, à valorização da vida de fato, né? Então a gente tem uma agricultura agroecológica que ela tem esse elemento sustentável e integrativo, né, com a Mãe Terra. Quais são os princípios da agroecologia? Então, não utilizam adubos químicos e agrotóxicos, a policultura e integração da lavoura, criação de animais e as florestas. A gente está falando de produção diversificada, né, com qualidade e que valorize, né, essa questão da integração, né, criação de pequenos animais, as florestas, solo vivo, ou seja, o uso da adubação natural. Você substitui a questão química pela adubação natural, né? Que valoriza mais a questão do tempo de vida, né? E a valorização do que já existe na comunidade. As pequenas propriedades são valorizadas e são incentivadas, né? A integração dessas pequenas propriedades em vários agricultores familiares que conseguem, de certa forma, garantir a produção sustentável. A cadeia produtiva curta, ou seja, aquela cadeia que atende um mercado mais local, a partir das feiras, né, a partir das trocas, os pequenos mercados locais. Então, ela valoriza muito a economia local. Isso é importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia e de situação de dificuldade, né? Que é valorizar o pequeno, valorizar a agricultura familiar, o agricultor, a agricultura que está ali, né, no campo. Que de certa forma, apesar das dificuldades aí de isolamento, eles conseguem de certa forma entregar esses produtos, né, nas cidades, né, ou então hoje a gente está desenvolvendo muita coisa da tecnologia, né, dos pedidos e entregas, né, pelas ferramentas como WhatsApp, Instagram.
Então essas possibilidades que existem aí de integração entre produção e consumo é importante, né, para garantir que o produto chegue na mesa do consumidor. E outro elemento é a dimensão econômica, social, humana e ecológica, ou seja, a gente trabalha com elementos integrados, né? Uma abordagem bastante integrada, integrativa entre esses elementos, né? Você trabalha a valorização da renda, você trabalha a integração social e o respeito à questão da mulher, né? A liderança feminina, você valoriza as pessoas, né? E você também acaba trabalhando a questão da preservação ambiental e ecológica. Então é tudo integrado, de certa forma consegue dar uma dimensão aí sistêmica, né? Bom, sobre o orgânico, que já é um elemento mais um pouco diferenciado, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje o Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica e a gente tem essa divisão, né? Baseado no SEBRAE, no estudo que eles fizeram em 2019, você tem uma certificação que permite o uso do selo e o que não permite o uso do selo. Bom, o que é mais comum que acontece é o não uso do selo no sistema. A gente tem uma organização de controle social que é feito pelos próprios agricultores, né? Então a auto-identificação, né? Então os próprios agricultores que estão ali, eles se relacionam e eles acabam criando mecanismos de auto-identificação, né? Do próprio sistema. E aí a gente tem os outros dois que permitem o uso do selo no sistema. Nós temos os sistemas participativos de garantia, que são as OPACs, que geralmente assim, é uma organização que se credencia no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ela fica autorizada a fazer a parte de certificação. E aí esse processo é feito de forma participativa, né? Então uma organização ela pode fazer isso e aí você tem um conjunto de agricultores que são certificados. Mas aí existe todo um processo de participação social, de controle social, certo? E aí você tem a certificação finalmente por auditoria. E aí são as grandes certificadoras, né? Normalmente não é barato. E essas grandes certificadoras elas fazem todo o processo de certificação. E aí assim, o que acontece? Quanto mais o mercado for mais complexo, mais a necessidade de ter uma certificação por auditoria. Por exemplo, digamos que um produto da agricultura familiar ele só atenda ao mercado local, só participe das feiras, só participe ali do pequeno comércio local. Então aí ele pode ser simplesmente ali, não pode usar o mecanismo de auto-identificação. Aí quanto maior for a exigência, maior o nível de certificação. Se ele for chegar ao nível de exportar o produto, provavelmente ele vai precisar de uma certificação por auditoria, certo? Então é isso, vai depender muito do nível de mercado que a gente vai querer alcançar, tá bom? Bom, finalmente nós chegamos à organização da produção e construção social do desenvolvimento. Como eu falei desde o início, né? A gente foi falar de segurança alimentar e nutricional, a gente tem que falar da valorização da agricultura familiar, da defesa de direitos, né? E da pequena propriedade, do pequeno agricultor, da pequena agricultura, da inter-relação entre a produção e comercialização e consumo, o não uso do agrotóxico, né? Então essas questões são essenciais, né? Quando a gente fala de organização da produção, a gente está falando da economia solidária, né? De cara a gente vai pensar logo nisso. Quando a gente fala organizar a produção, é organizar de forma coletiva, associada ou cooperada. Então a gente está falando de economia solidária, né? E essa economia solidária ela está aí, né, como uma estratégia de desenvolvimento social, solidário, sustentável, né, territorial. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, a organização da produção, a gente vai trabalhar, por exemplo, a inserção desse produto na merenda escolar, a inserção desse produto na cadeia da sociobiodiversidade, na participação social dos sujeitos no controle social da política pública, como falamos na videoaula anterior, né? Então é esse processo organizativo que é importante, né? É esse processo que a gente está trazendo. E desde de início a gente sempre falou e pontuou, né, que o processo de construção social ele é essencial, né,
no modelo atual, né? No modelo de contraposição, né? As questões de financiarização dos meios de vida. Então, a gente precisa estar cada vez mais construindo socialmente as ações. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse vídeo a gente tem esse papel de construir esse processo mais social. No próximo a gente vai falar mais de mercado, aprofundar mais aspectos relacionados a mercado, né, diferenciado, falar um pouco mais desses processos organizativos, mas uma perspectiva de mercado, e falar mais de economia solidária, tá bom? Forte abraço, mais uma vez, gratidão, até mais. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.